nessas lives a gente quer propagar conhecimento, porque o que você aprende aqui você pode aplicar com o seu filho e caso sim querer mais informações, procurar um profissional que pode te orientar, mas tudo com muita ética, muito compromisso. Então esse aqui é um pouquinho sobre o mundo, um pouquinho sobre mim e queria que você se apresentasse, Sandy, pra gente, por favor. Perfeito. Meu nome é Santi, eu sou nutricionista funcional, tenho especializações no TEA, TDAH, sou formada em terapia alimentar, então trabalho muito com pacientes com seletividade. Tenho pós-graduação em nutrição materna e infantil na área funcional também, que é uma área muito diferenciada na nutrição. Sou professora da pós-graduação, então também ali, leciono, algo que eu amo muito. E já trabalho na área de autismo há mais de 6 anos. Trabalhei muitos anos numa clínica bem renomada aqui em São Paulo, que é o Instituto TEA, que foi a minha casa, que me trouxe muito conhecimento, vivências, né? Lá eu atendia muitos pacientes. E hoje eu tenho meu consultório, né, próprio, né? Acabei seguindo carreira solo, né? E hoje eu tô dentro de uma clínica chamada Instituto Singular, mas lá eu tenho meu consultório mesmo, né? Então, agora eu tô até fazendo uma cozinha experimental ali para trabalhar com as crianças e desenvolvo esse trabalho, tanto da terapia alimentar como do atendimento com os pais. E a ideia agora é construir uma equipe mesmo voltada para a seletividade. Eu comecei a trabalhar com autismo, né, há 6 anos atrás, muito assim, guiada por Deus, né? Eu tive aula na pós com a Denise Carreiro, que é uma grande referência, né, Conheço. Uhum. no autismo. E como eu não sou boba nem nada, quando eu tava na pós, eu grudei, isso há muitos anos atrás, grudei na Denise. E assim, a Denise, ela encanta a gente, né, com amor ao autismo. Então, ela colocava aqueles casos na lousa e ela mostrava o quanto ela transformava aquelas famílias. E eu falei para ela um dia, eu falei, Denise, eu quero isso para minha vida, sabe? Para mim não faz sentido eu ficar trabalhando com emagrecimento, né? Não desmerecendo, é uma área legal, mas eu queria mais, né? Aham. Fazer muito mais. E aí eu me encantava, né, pelos casos, e a Denise me convidou para passar um tempo com ela. E aí passei um tempo lá com ela, e ela foi a pessoa que me impulsionou, que me ajudou, e ela é maravilhosa, né? E aí, depois de trabalhar na área de TEA, eu descobri meu diagnóstico de TDAH. E eu sempre tive muita dificuldade, né? Apesar de ver todas as características, eu tinha dificuldade, porque na escola eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tirava as melhores notas, né? Então, eu não, por fora, não tenho uma agitação visível, né? Então, se confundia muito os sintomas, mas realmente eu tenho TDAH, porém eu tenho QI elevado, então isso era uma coisa que me atrapalhava um pouco para entender, né, da questão que eu não tinha dificuldade no aprendizado, né, mas eu tenho um TDAH misto. Então, não foi por acaso, né, depois eu fui entender o propósito de eu ter tomado esse rumo e sempre fui completamente apaixonada, tanto pelas famílias que eu atendo, como pelos meus pequenininhos. E eu me apaixono por cada caso e eu sou completamente encantada pela transformação que a nutrição traz para o paciente, né? Não, e deixando muito claro que a nutrição não cura, isso não existe, né? Não Uhum. se cura autismo de maneira nenhuma. Porém, muitos sintomas aí que aparecem em crianças, às vezes que não têm um diagnóstico, a gente consegue reverter muitos sintomas indesejados, ou crianças que já têm um diagnóstico, a gente consegue ali mudar completamente o comportamento. Isso dependendo caso a caso, quando a gente tem uma abordagem muito assertiva e direta no ponto, né, da necessidade daquele paciente. Perfeito. Não tem como curar, justamente porque, e é importante falar isso, porque tem muita desinformação, né? A Sim. gente, eu até falei quem domina redes sociais, falei hoje com uma cliente,
Ela falou, hoje eu não sei se é bom ou ruim essa questão. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Venda Típico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise, junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. A questão de o que é visto ali na internet, nas suas redes, é quem é você. Eu falei, tem os dois lados da moeda, porque quem consegue aprender sobre o algoritmo, marketing, redes sociais, a rede, ela sempre vai dar luz no que você é. Se você é uma pessoa mal intencionada, as redes sociais, saber de algoritmo, vai dar luz a quem você é. E também, se você é uma pessoa boa, bem intencionada, e conseguir utilizar isso ao seu favor, vai ampliar o que você é. Tudo é amplitude. Da mesma forma, dinheiro. Amplia o que você é. Então, existe sim uma propagação muito errada sobre algumas coisas que é milagroso. Toma isso aqui, é milagre. Isso aqui não, não é bem assim. Senão não existiria nem equipe multidisciplinar, não existiria nada disso. Não é nada milagroso. No ser humano tem a tendência de querer as coisas muito mais fáceis, tudo nos piscar de olhos, assim, rapidão resultado, mas não é bem assim, é um processo. Da mesma forma que a gente iniciou falando na live sobre o meu processo de cura ali na minha sinusite crônica, que eu falo, foi uma cura na minha vida, e também por muitas coisas também. Bem antes disso, quando eu melhorei a parte de atividade física, alimentação, meu filho tá aí por conta disso. Meu útero todo bichado, todo cheio de cisto, nódulo, não podia nem ter filho. Então, assim, é um processo gradativamente que exige tempo, exige dedicação, exige você aprender novos hábitos. Igual eu falei, tira o alho, faz mal pra gente. Mas hoje em dia a gente pode comer. O glúten faz mal para mim e para o meu filho. Hoje em dia a gente pode comer, mas a gente viveu uma época, Sandy, que a gente não podia. Era loucura para algumas pessoas, mas foi a nossa busca pela saúde. Então, existe esse processo aí. Então, quando a gente escolheu falar sobre o tema, né, sobre esse tema, sobre comportamento, sobre a importância da suplementação na vida das crianças, seja TDAH, das crianças, jovens e adultos, né, seja de TDAH ou TEA, foi justamente para trazer esse lado, porque tudo cai na culpa do comportamento, é a aba. Tudo é comportamento. Então tem que ir para a aba. Não está funcionando, tem que melhorar a abordagem, tem que colocar outro objetivo. Mas nem sempre, né? Nem sempre. E a nutrição vem para nos ajudar. E me desculpe as outras áreas, mas eu sempre falo que
se eu pudesse iniciar todo o estudo que eu fiz para entender sobre autismo, eu começaria pela nutrição. Sempre pela nutrição, por conta que eu entendo que é a base da saúde. Não pela parte motor ou sensorial, mas sim pela nutrição, melhorar aquela criança ali em tudo. E a primeira pergunta é... Cadê? Oh, meu Deus, peraí. Sumiu aqui, que eu coloquei aqui no computador. Tá. Então, sobre a alimentação. A alimentação realmente pode influenciar no comportamento de uma criança com TEA e TDAH. Como isso acontece na prática? Então, é uma pergunta sobre alimentação, né? Como que a alimentação interfere nessa questão do comportamento para as crianças, jovens, né, no caso, TDAH e TEA. Como que isso afeta? Tá. Foi perfeita a sua colocação, né? Você falar da questão do ABA, né? Então, tudo é ABA, tudo é comportamento. Lá atrás, 6 anos atrás, quando eu comecei na clínica, que eu comecei falando sobre a transformação através da nutrição, eu era taxada como louca mesmo, né? Não se falava em nutrição, não se tinham profissionais. Então, assim, eu comecei ali com o que eu tinha, e aí até depois do primeiro paciente, as pessoas foram vendo o resultado e foram acreditando, e eu fui ganhando muito espaço, né? A ponto de cogitarem lá na clínica de todas as crianças passarem por mim, mas aí tinha a questão burocrática, enfim. Então, foi uma construção. Aos poucos eu fui construindo, fui ampliando. Hoje, por que que eu tô no meu próprio consultório? Porque eu entendo, né, a importância, e eu coloco como a primeira avaliação que tem que acontecer para a criança. E aí tem essa cultura, né, de que tudo é comportamento. Mas o que modula comportamento, né? Quando a gente pega o nosso cérebro, o que modula o comportamento, o que faz com que o comportamento aconteça, são os neurotransmissores, né? Então eu tenho lá GABA, noradrenalina, serotonina, são os neurotransmissores que fazem as conexões do meu cérebro e fazem com que o comportamento aconteça. O comportamento não vem do além, né? E aí, o que eu preciso para formar neurotransmissores? Nutrientes. Então, o nutriente ele é a matéria-prima que vai servir como combustível para fazer com que os meus neurotransmissores se formem. E lá no meu cérebro, né, eles se unem lá, a gente tem as conexões, e ali acontece a questão do comportamento, né? Esse é um dos pontos. Outra questão focada com comportamento também está relacionada com a condição do meu paciente, né? Com a condição dessa criança. Então, por exemplo, o paciente não dorme. Não tem como eu esperar que esse paciente vá render numa terapia, né? Essa criança vai ficar irritada, essa criança vai ficar de mau humor, essa criança não vai conseguir. Ela pode até tentar, mas ela não dá conta, né, de ter um aprendizado adequado. Esse é um ponto. O sono, o intestino. Então, assim, hoje a gente já sabe, isso é muito bem validado, né? A ligação que tem entre o nosso intestino e o nosso cérebro, através de um eixo, né? Então, uma ligação direta. Então, assim, o que acontece no meu intestino influencia diretamente no meu cérebro. Então, uma inflamação intestinal, ela gera uma neuroinflamação com alterações de comportamento. Então, assim, é complexo. Não dá pra gente colocar todo autista no mesmo quadradinho, né? De falar assim, é isso. Não. Cada caso tem que ser avaliado individualmente para que a gente consiga ali traçar um plano, e a nutrição ela entra como base. Se a minha nutrição ela tá muito bem feita, esse paciente ele evolui em todas as terapias. Mas se eu não tenho combustível, esse paciente ele não vai dar conta. Ele pode ficar ali nas terapias, e aí ele não vai conseguir ter ali os neurotransmissores, as conexões acontecendo da maneira adequada para que ele consiga evoluir nas terapias. Sim. Eu não sei quem é dono dessa frase, sei lá. Mas eu ouvi que nós somos o que nós comemos, né?
Nós somos o que nós não comemos. Aí veio esse, eu não sei Não, quem falou não isso. só isso. Nós Aí somos daí o que ele nós falou assim, comemos, o que nós digerimos e o que nós absorvemos. daí ele cumprimenta e ainda ele fala assim, e além do mais, da onde vem esse alimento? Porque o alimento hoje que nós comemos, da onde ele está vindo? Da onde realmente? E cada organismo, daí ele falou isso que você falou, não sei quem que é. Daí ele falou sobre o alimento, a forma que o seu organismo processa alguma coisa é diferente de uma outra pessoa. Então, no meu organismo, né? Eu sempre tenho uma deficiência na vitamina D. Já o Thiago tem uma deficiência na vitamina A. Lá atrás, né? Sempre apresentava nos exames uma falta de deficiência na vitamina A, uma baixa. Eu tenho essa relação com a vitamina D. Então, as doses de vitamina D, o meu é um pouco maior do que a do Thiago. E mesmo geralmente ali é a mesma rotina, tomando sol, atividade ao ar livre, geralmente as mesmas coisas. Mas a forma que o corpo absorve tudo isso é de forma totalmente diferente. E outra, essa questão dos minerais e vitaminas, não tem como uma profissional chegar, olhar nos nossos olhos e falar, você tem falta disso, disso, sem fazer nenhum exame. E aí, qual que é o problema? E eu acho que é a luta, infelizmente, dos nutricionistas. A mãe, né, que é chapada já de doida aí por um monte de gente, chega lá no pediatra ou chega no neuropediatra e fala, olha, eu vou atrás de uma nutricionista para fazer alguns exames. Aí esse profissional, infelizmente, fala, não, elas vão fazer você fazer dieta com o seu filho, né. Existe muito isso ainda, infelizmente, né, a nutrição é taxada como como posso dizer, vai né, prevenir, vai diminuir o acesso, vai fazer dieta, e não é bem assim, né? Você Então, sabe que eu vivi tinha isso. um paciente na clínica onde eu atendia antes, e o pai dele era oncologista, né? E aí ele dava um suplemento pro menino, uma bela de uma porcaria, cheia de açúcar, porque a maioria tem vários suplementos no mercado que são péssimos, né? E o primeiro ingrediente é açúcar, e ele arrasando, achando que estava abafando, dando aquela tranqueira. O menino extremamente seletivo, né? Ele comia, acho que 3 ou 4 alimentos. E aí, a supervisão sempre falando, precisa passar com a Santi, precisa passar com a Santi. E aí, conseguimos marcar com a mãe. E a Uhum. secretária teve a infelicidade de ligar para o pai para confirmar se eles viriam para consulta. E esse pai surtou. Como assim? Ele vai passar na nutricionista, mas ele é seletivo. Ele vai fazer o que na nutricionista? Eu falei, meu senhor amado, santa ignorância, gente. Se a criança é seletiva, aí sim que ele precisa passar, né? Porque o meu trabalho, uma criança seletiva, quando chega, eu não vou nem passar cardápio para essa criança. Eu vou Uhum. primeiro dar todos os nutrientes que faltam para essa criança. E Sim. aí, assim, é legal você ter falado sobre essa abordagem com os exames. Eles são essenciais? São, com certeza. Mas eu tenho um conhecimento onde eu consigo mapear o organismo do meu paciente por sinais e sintomas clínicos. Então, assim, os exames, eles me trazem muita informação, eles me fazem ser mais assertiva em relação a doses, mas sem os exames, essa mãe que vem no primeiro momento, eu já começo uma suplementação, mesmo sem os exames, Uhum. né? Uhum. Até pela prática clínica, eu Uhum. bato o olho, eu já pego muita coisa. E aí, assim, essa criança seletiva, quando vira uma bola de neve. Existem nutrientes que, quando faltam, eu mudo o paladar, mudo o apetite. Então, pioro rigidez comportamental. E aí, eu não tenho nutriente, eu paro de comer, eu pioro a deficiência nutricional. E a seletividade é algo que quem tem em casa um filho seletivo sabe que só piora, né? Não existe esse Aham. papo que vai melhorar com o Com o tempo, a tempo. coisa só piora. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem muita desinformação e preconceito dos próprios médicos. Eu já Isso. cansei de ser chamada ali de louca,
né? Eu até dou risada, né? Eu acho o máximo. Eu tenho vontade de visitar cada médico que me chama de louca para mostrar os resultados, né? E conversar cientificamente a respeito, né? E tem mãe, assim, né? Um caso, por exemplo, que aconteceu. Ó, a criança veio para mim, ela tinha 3 aninhos, e desde que nasceu, ele sempre evacuou muito líquido, nunca formou bolo fecal. E a mãe falava pro pediatra: nossa, mas ele não forma as fezes, é esquisito. E ele: não, mas ele só toma mamadeira, ele não aceita nenhum alimento. É normal isso, é normal. E essa criança, assim, tinha uma irritabilidade, não parava 1 minuto. E aí, quando ela veio no meu consultório, eu fui explicando, e sempre na minha consulta eu vou fazendo conexões com essa mãe, né? E mostrando para ela o que aconteceu lá atrás. Eu vou fazendo uma linha do tempo. E essa mãe, ela entendeu, né, aquilo que eu estava explicando, e ela saiu do meu consultório cheio de esperança. E ela falou assim: doutora, eu vou fazer exatamente tudo que você me passar, né? E é uma mãe muito querida. E aí ela fez realmente. E assim, não deu nem 15 dias, essa criança começou a fazer o cocôzinho bonitinho. E antes, quando ela foi pegar a guia de exames, ela levou para o médico, ela mostrou os meus exames e ele falou: essa nutricionista, ela é louca, ela pensa que ela é quem? Eu não vou passar essa prescrição. E aí ela falou assim: tudo bem, doutor, não precisa. Eu já achei que é desnecessário você falar mal dela e eu vou pegar, vou dar um jeito. Essa mãe foi, ela arrumou essa prescrição, ela fez todos os exames que eu pedi e depois todos os exames veio um monte alterado e ela voltou lá para esfregar os exames na cara dele para falar que o filho dela tinha sido curado, né, desse intestino e tinha virado outra criança, né? Porque quando a gente modulou aquele intestino, essa criança assim mudou um giro de 360. E assim, é uma paciente que ficou comigo muito tempo, ele teve alta, mas que era eternamente grata, né? Ela fala: Santi, você foi um anjo de Deus na minha vida, porque eu sofri ali durante 3 anos sem ninguém olhar para o que precisava ser olhado. E assim, eu tudo acredito que é o querer, né? E quem escolhe o querer é tudo, né? É tudo. Você quer realmente? Quer, então vai acontecer. Agora o que não dá é não querer. Porque assim, essa mãe quis, então ela vai colocar na prática. Porque não adianta nada a gente ter acesso ao conhecimento, à informação e não colocar em prática. Ah, doutora, eu vou fazer. Tá, mas chega na hora eu não coloco em prática. Porque, alimento quem compra é a família. Colocar ali gerenciamento, seja que tem uma pessoa para fazer a comida em casa, né, uma secretária, mas quem gerencia tudo sempre são os pais, é a mãe e o pai daquela criança. Então, tem que querer muito. Nossa, tem que querer muito. Eu lembro, o Titi foi seletivo. O Titi começou a apresentar do nada com as questões das podas que ele apresentou, né? O Titi é autista regressivo, foi começando a apresentar comportamento, só querer coisa amarela. Eu falei: ai, meu Deus, que troço é esse? Eu não sabia nada sobre seletividade, só coisa amarela, era macarrão, só o macarrão, tirava tudo que tinha cor, só chipa, só o suco de laranja, e tudo que era previsível, né? E aí, quando a gente começou, as meninas, daí, as nutricionistas que me ajudaram nesse processo, ele não precisou fazer a terapia alimentar, porque aí, conforme as orientações e consultas, o que elas falavam, eu fazia tudo em casa. Eu falo que domingo eu passava assando bolo de não sei o que lá, pão de não sei o que lá, tudo que você fazia, eu colocava em prática, melhorando a questão do feijão, que fazia mal pra gente. Então, assim, não foi de uma hora para outra, foi um processo. Hoje, né, de vez em quando eu posto o prato do Thiago, é lindo, eu tenho muito orgulho. O Thiago, eu fiz um caldinho de mandioca e com couve-flor. E ele tava comendo tudo minha couve enquanto eu tava fazendo caldo de mandioca. Nós fomos comer feijoada, todo mundo ficou impressionado com ele comendo couve. Eles
como assim uma criança comendo couve, né? Ele só queria a couve da feijoada. Então, assim, é lindo de ver, mas todo é um processo. E, querendo ou não, é um reflexo que nós temos em casa. Se nós comemos, né, verduras, é óbvio que nossos filhos, e a gente ali, com um profissional nos ajudando, ele vai conseguir comer, mas é um processo muito grande e a gente tem que querer muito para isso. E aí a outra pergunta, Santi, era sobre quais sinais mostram que a criança pode estar em deficiência de vitaminas ou minerais que impactam a atenção e o comportamento. Que foi até um pouco que você falou, João, esse olhar clínico que você tem. Olhou na criança, nem pede, claro, vai pedir exame, mas você já consegue observar. Né? Sim. São vários nutrientes envolvidos, né, nos mecanismos de atenção, comportamento. Poderia passar aqui a noite toda falando exatamente cada um deles, né? Quando a gente fala ali de atenção, a gente principalmente está falando de dopamina, né? Então, é importante a gente saber que tem alguns nutrientes que são fundamentais ali para dopamina. Vamos pegar, por exemplo, o ferro, né? O ferro, ele é muito importante para a parte de formação de dopamina, cognitivo, né? Então, ele está bem relacionado a esses mecanismos. O ferro, como que eu sei quando uma criança tem deficiência de ferro? A própria seletividade é um sinal, né, que eu posso ter ali um estoque baixo de ferro. Queda de cabelo, fadiga, cansaço, né? Crianças, quando a gente tem a deficiência de ferro, eu sei que é o básico, né? Mas a gente precisa falar, né? O que é óbvio precisa ser dito. A anemia é a deficiência de ferro, então a gente avalia o ferro por uma proteína que faz esse transporte de ferro no sangue, que é a ferritina, mais o hemograma. Então, tem alguns critérios para serem, para a gente diagnosticar essa anemia. Porém, hoje em dia, a gente tem ali crianças com ferritina muito baixa e o hemograma, ele tá normal. E aí o pediatra fala para a mãe: nossa, seu filho não come, mas tá tudo bem, ó, ele não tem anemia. Ele não tem anemia. Mas às vezes ali o limite, a faixa de limite do laboratório é acima de 20, né? Tem que estar. Mas a gente não considera isso como estoque seguro. Então, na nutrição funcional, o olhar ele é diferenciado. Às vezes o paciente está com 21 e o pediatra está falando assim: ah, não, tá tudo bem. Quando, na verdade, os estoques eles têm que estar ali em torno de 70, né? É igual para todo mundo? Não é. Estou dando só um sinal de alerta, porque nem sempre o olhar da medicina tradicional é um olhar que hoje a gente sabe que quando a gente fala de nutriente e fala de depósito ali de nutriente, a gente precisa ter uma outra abordagem, tá? Que vai me trazer uma segurança maior. Então, o ferro é um nutriente essencial, que ele está muito ligado ali com a parte de dopamina. Temos ali, por exemplo, crianças que são muito agitadas, então a gente sempre pensa ali no magnésio, no zinco. Então, assim, temos uma relação direta e indireta, né, com a questão dos comportamentos. E a parte de nutrientes, sim, tá? Então é importante sempre avaliar individualmente. Eu vou sempre mapeando, vendo quais os nutrientes que não estão adequados, vejo sempre a questão intestinal, né? Porque assim, às vezes essa criança tá ali com uma deficiência de ferro. E aí leva no pediatra, tá com anemia. O que eles fazem? Altas doses de ferro. Não se investiga porque essa criança chegou nessa deficiência. Não se investiga como essa digestão, essa absorção. E aí, gente, é um ralo aberto. Não adianta nada eu ficar tacando nutriente numa criança e esse nutriente vai se escoando pelo ralo. Geralmente é dado com suplementação que não é adequada. Isso acontece muito. E também tem a questão da gente pensar muito no que a criança come. Então, às vezes, o médico nem questiona o que seu filho come, o que não come, já considera. E uma coisa muito importante que eu queria deixar, né, como recado para as mães, é pensar que
se o seu filho tem anemia, eu não devo suplementar somente o ferro. A gente tem uma abordagem na medicina tradicional hoje que tem anemia, taca ferro. Tem osteoporose, taca cálcio. Sendo que os nutrientes, eles agem em conjunto. Então, quando eu pego um nutriente isolado, dou altas doses, eu estou desbalanceando toda uma cadeia. Então, assim, suplementar é complexo e deve ser feito com muita sabedoria e conhecimento. Quando eu falo sobre medicina moderna, os médicos não sabem suplementar, isso é um fato. Eu não estou criticando o profissional em si. É normal o médico não saber suplementar, porque o médico que estuda ali nutrição, 6 meses de nutrição na formação do médico. E aí, o médico ele vai saber suplementar se ele faz uma formação mais específica de nutrientes. Então, assim, o médico ali do consultório, ele vai saber suplemento geral. Geralmente, eles vão saber o que eles recebem ali de material, né? Então, assim, tá tudo bem não saber, não entender tanto de suplemento, porque eu acho que cada um no seu quadrado. Se todo mundo soubesse de tudo, não precisava das especialidades, né? Então, as especialidades, elas se complementam. E é essa mágica ali, né, que deveria acontecer, né? Das pessoas ali se ajudarem e trabalharem juntos. Um exemplo também de uma coisa que está acontecendo muito, gente, pelo amor de Deus. O que eu vejo de vídeo. E seu filho não fala? Tá, ácido folínico, né? E aí, assim, será que realmente a questão do seu filho é do ácido folínico em si, né? Porque se eu dou altas quantidades de um nutriente que a criança não precisa, isso pode ser mais prejudicial do que ajudar, né? Então tem muita besteira na internet, infelizmente. Tem um motivo, né? Então, assim, se tem, por quê? Tem alguém manipulando isso, tem alguém lucrando por isso, tem alguém. Isso acho que foi depois de alguns comentários que o Trump falou lá nos Estados Unidos sobre investigação, querendo dar uma cura para o autismo de uma forma muito prática, tirando muita pesquisa, muita coisa que, né? Então, assim, tem alguma coisa por trás, né? Então, assim, o que eu acredito muito é que a gente tem que ir no especialista e tem que ouvir, assim, às vezes, eu tenho uma frase que eu caminho muito, assim, às vezes, existe um preconceito com algumas áreas, mas a gente precisa ouvir, né, ouve. Mesmo que você, mas falaram que nutrição é assim, mas vai lá, escuta o profissional, ouve o que ele tem para falar, veja depoimentos, veja casos. Eu lembro que uma mãe me perguntou, Lid, você acredita muito nessa questão do glúten, que tirando o glúten a criança melhora? Eu falei, não sei, tem que ter. Tá acabando a bateria? Ver como funciona no corpo do seu filho. E naquela época eu nem sabia nada, nem tinha feito teste nenhuma no meu próprio organismo, né? Então hoje que eu falo, testa, veja o que funciona no seu corpo, veja o que funciona no corpo do seu filho, busca conhecimento. Então, eu vejo para ajudar. Eu vejo as mães, às vezes, chegando para mim desesperada. Eu passei no doutor fulano de tal, ele mandou tirar todo o glúten e tirar todo o leite. E aí, às vezes, é uma criança extremamente seletiva, que a base daquela alimentação é o glúten. Primeiro ponto, não se tira glúten sem fazer exame de rastreio de doença celíaca. É irresponsabilidade do ponto de qualquer profissional fazer orientação de tirar o glúten sem fazer o devido rastreio. Por quê? Se eu tiro completamente um glúten dessa criança e essa criança tem alguma questão celíaca, a hora que essa criança for consumir lá na frente, sem a devida orientação, eu posso gerar um problema muito sério, né? Então, assim, todo e qualquer paciente que vem para mim, eu primeiro faço esse rastreio por meio dos exames, para eu poder orientar essa mãe de como ela vai conviver com aquilo. A gente sabe que tem resultados muito legais para toda criança, depende, tem sempre que ser orientado individualmente. E quando eu faço a retirada, é muito parcialmente, de acordo com a demanda que aquela família dá conta, e eu vou
subindo cada degrau de acordo com o que a família caminha. Então, assim, não dá para chegar com os dois pés no peito, Sim. né? A gente tem que entender, porque às vezes vira mais um transtorno do que ajuda aquela família, né? É. E aí aquela mãe fica desesperada, porque assim, você naquela época deu conta de sentar, cozinhar, mas assim, tem mãe que às vezes para ela naquele momento ou ela não entendeu a importância, ou aquilo não é prioridade para ela, ou ela tá sem tempo, ou ela tá enlouquecida por. Entendeu? E aí a gente tem que entender o todo, não dá para chegar e fazer a mesma orientação para todo mundo. Cada contexto é um contexto, né? Por isso que qualquer tipo de intervenção, tratamento, varia muito. Com quem que eu estou falando? É para quem? Qual que é o seu contexto? Qual que é a sua individualidade? É igual o tratamento à intervenção em outras, em terapias, né? Aba, seja em aba, falando, tá, você quer o quê? Né? Igual muitos profissionais dão o exemplo da questão de desfraude. Tem pais que não estão preparados para o início. Fala, não, vamos focar em outras coisas, porque agora não é. A gente não tem como focar nisso. Por quê? Tá acontecendo isso. Então, assim, cada contexto é um contexto. E, assim, o que eu vejo muito, olhando como mãe, e que chega muito, por eu compartilhar muito essa questão da seletividade que o Titi passou, tem muitas mães que às vezes não procuram um profissional por preconceito, por já saber que vai vir muita coisa aí para ela fazer. E muitos profissionais não entender essa realidade do contexto dessa família. O que seria isso? Poxa, tratamento do autismo no Brasil é coisa de rico, é absurdamente muito caro. Então, os pais que conseguem manter um tratamento trabalham em dobro para poder pagar, que é a realidade, para pagar a intervenção, porque muitas vezes só um plano de saúde não tem vaga, não tem tratamento adequado. É uma família exausta, porque tem uma criança pequena, já é exaustante. Imagina uma criança que demanda muito do seu tempo. Não é assim, vai ali brincar, vem aqui, vamos brincar juntos. Você tem que ensinar o seu filho a brincar. Então, é outra realidade. Então, existe um cansaço mental, um cansaço financeiro, um cansaço de todos os lados. Então, as mães não querem ser ajudadas, né? A família quer ser ajudada, não quer ser taxado como preguiçoso ou outra coisa, porque só quem vive uma realidade atípica sabe muito bem como que é a situação, né? Então, assim... Sim, às vezes é uma questão também de mostrar para a mãe o quanto aquilo vai ajudar. Vou dar um exemplo. Tem uma mãe, outro dia, que chegou para mim e falou assim: Sandy, mandaram eu vir aqui, mas eu tô vindo contra a minha vontade. Porque assim, você vai encher o meu saco, eu tomo Coca-Cola todo dia, eu não quero que você tire a minha Coca-Cola. Sério. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu sou muito bem-humorada, então eu vou. Assim, quando o paciente chega brincando, porque ela falou brincando, e aí eu gosto, sabe? Porque daí eu entro no ritmo do paciente e eu vou com o meu jeitinho descontraído ali. E aí eu falei pra ela, tá bom, vamos lá, o que você dá conta? E aí a gente foi negociando tudo. E aquela criança era uma criança que tomava antibiótico todo mês, pelo menos uma vez no mês. E aí, assim, ela tinha que faltar no trabalho, ela estava sempre correndo para lá e para cá, enlouquecida. E ela falou assim: eu não aguento mais. E aí, quando terminou, eu falei assim para ela: olha só, faz exatamente isso que eu tô te falando. Volta daqui a 15 dias. E aí, eu pico o meu diploma se essa imunidade não melhorar. Por quê? Hoje, você acha que você não dá conta, mas olha o tempo que você está perdendo em todo esse processo. E aí eu fui conversando com ela, mostrando para ela. E aí, essa criança parou de ficar doente. A gente tratou essa imunidade, ele ficou super bem, parou de ficar, de internar, né? Porque ele internava direto, era todo, assim, pelo menos uma vez por mês no PS. E aí ela falou assim: nossa, Santi, como a gente não enxerga as coisas, né? Assim como, por exemplo, outro exemplo, né? Chegou um paciente para mim também, o pai, bem obeso, ele era muito engraçado, esse pai. E ele chegou com um menino de 16 anos e o menino vivia tendo crises, né? E isso é bem importante falar.
ele tinha muitos espasmos. Ele tem uma doença rara, né? Eu atendo bastante pacientes com doenças raras. E aí, ele tinha vários espasmos e crises, né? Ele tinha, durante todo o dia, ele tinha diversas crises e ele ficava, assim, muito mal, o paciente. E daí, ele falou assim também pra mim, eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Porque eu gosto de Coca-Cola. Bendita Coca-Cola, né? Eu falei, não, vamos lá, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, né? Quando você sair daqui. E aí, quando eu fiz o recordatório daquela criança, que é como se fosse um diário ali do que a criança comia, ele tomava, em média, 2 litros de Coca-Cola no dia. A criança? Ou adolescente, né? Que tinha 16 anos. E aí eu fui conversando com ele e ele falou assim, ele começou a chorar. Quando eu falei pra gente diminuir o refrigerante, pelo menos, ele começou a chorar e falou assim pra mim: "Olha só, Sandy, eu fui na neuro, ela falou pra mim que é pra eu dar o que o meu filho quiser, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter meu filho aqui, então é melhor eu dar Coca-Cola pra ele." Aí eu olhei bem para esse pai e eu falei assim: "Olha, eu discordo. Você realmente não sabe quanto tempo o seu filho vai estar aqui, mas nesse tempo que ele vai estar aqui, você quer que ele viva melhor?" Aí ele parou assim, me olhou e falou: "Quero", chorando. Aquele pai brincalhão chorou, desabou na minha frente. Eu falei: "Então faz o que eu tô falando. Se não der certo, você volta aqui para brigar comigo, a gente pica meu diploma junto. Eu sempre boto meu diploma em risco." Se fazer um ateste, né? E aí, quando ele voltou, aí nós negociamos, né? Eu fui, vamos, o que que nós vamos dar conta? Então eu fui conversando com ele e combinando. Tá, vamos trocar essa Coca-Cola pelo Guaraná? Aí ele não tem muito interesse pelo Guaraná. Eu falei, mas a intenção é essa, meu bem. E aí ele falou assim, não, beleza, vamos trocar. O que que começou a acontecer? Aquele paciente começou a parar de pedir o refrigerante. Começou a cair no esquecimento. E aí, quando ele voltou, o menino parou de ter crise. Porque ele realmente parou de dar o refrigerante pro menino. Gente, é muito sério isso. Ele tinha crises. Porque ele consumia muito Coca-Cola. É muito estimulante para uma criança que tem crise. Então, isso não é brincadeira. A hora que ele voltou, ele falou assim: "Santi, eu vou te agradecer o resto da minha vida. Você só fez uma negociação simples com a gente e meu filho não tem mais crise, assim. Eu tô chocado." E, resumindo a história, ele virou um grande amigo da família, né? Ele foi no aniversário da minha filha, porque, assim, esse é aquele paciente que eu levei pro meu coração, né? E eles fazem parte da nossa vida hoje, tudo. É um casal bem querido, esses pais. Mas é um preconceito, infelizmente, né? Mas quando a pessoa vem, geralmente, e ela se compromete, dá muito resultado. Dá, e é aquela, né? Acaba que você vira uma terapeuta ali também, né? Porque tudo tá ligado ao comportamento humano, tudo tá ligado à mentalidade, tudo tá ligado a nisso. Mostrar, é o que eu sempre falo, né? Assim, indo para o meu trabalho, eu falo, né? A gente trabalha com a parte de marketing, a gente trabalha a parte de comunicação, né? Como profissional, e eu falo assim, pensa comigo, o que você tá deixando de aproveitar? O que você tá deixando, quantas pessoas que você tá deixando de impactar com o que você sabe? Agora, se você quiser só fazer isso, tá tudo bem, mas olha aqui que você tá. Porque às vezes nós vivemos numa bolinha que a gente não consegue ver as outras oportunidades que a gente está deixando de ter, deixando de igual. Quando você trouxe isso para esse pai, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, poxa, existe uma outra alternativa de eu ter meu filho aqui comigo por muitos anos, mas bem, né? Existe isso? Opa, então eu quero fazer, mesmo que aos pouquinhos, né, eu consigo fazer. Então você trouxe uma outra alternativa. Então, assim, mostrar isso para esses pais. Né? Existe uma. E eu falo, sempre bem que falei, existe um mundo perfeito e existe um mundo real. O que a gente pode fazer nessa, né? E outra coisa que eu sempre falo, Sandy, eu falo assim, porque existem muitas guerras dentro do. Guerra com, às vezes, escola, guerra com plano de saúde. Eu já chorei
Eu já chorei com plano de saúde. Acho que eu nunca muito chorei, nunca assim fui de muito chorar nessa intervenção precoce do meu filho, mas com o plano de saúde eu já chorei. De raiva, de tanta raiva, sabe? Gente, tudo que é para não ajudar a criança, não ajudar. E assim, meu plano corporativo, eu falava, gente, eu não consigo nem xingar direito a empresa, porque eu era do RH da empresa. E aí, mas eu já chorei. E aí, teve uma vez que uma atendente me ligou, ela, dona Lidiane, é assim, assim, assado. Aí, na outra vez, eu fui tentar, não, me liga aqui que eu mostro para vocês que tá errado isso. Dona Lidiane, nós não ligamos para ninguém. Não, vocês ligam sim. Não, porque a moça, ela viu, assim, a minha indignação, ela me ligou para mim. Então, ou seja, uma pessoa de boa fé me ligou contra o protocolo deles. Só que eu já chorei de raiva. Então, assim, e o que eu falo, o que eu aprendi com isso? Existem algumas batalhas que a gente tem que falar assim, essa aqui eu vou querer lutar. Porque é uma guerra, é muita coisa. Então, assim, vamos lá escolher, vamos escolher essa batalha e vamos ver quem está fazendo, quem pode nos ajudar, entendeu? Eu sou muito dessa, eu escolho batalhas e vivendo um dia de cada vez. E a outra pergunta para a gente finalizar, Sandy, até por conta do seu tempo, seria o que os pais, né, as famílias, professores, no caso, pais e todas as pessoas, podem começar a fazer no dia a dia para melhorar isso através da alimentação. Tá. Eu acho que o que é mais importante eu falar, né? Eu acho que eu tenho que sair daqui e deixar uma mensagem, né, que mude, pelo menos plante uma sementinha ali na Sim. mente, né, das mães. Eu sei que muitas vezes a gente escuta, descasque mais, desembale menos, não dê tanto industrializado para o seu filho. E aí a gente fala, mas essas nutricionistas chatas vêm falar isso de novo. Pode parecer bobeira, né? Pode parecer que não tem problema. Mas assim, quando a gente pega para olhar um alimento industrializado, são muitos nomes lá que a gente olha no rótulo, e esses rótulos, você não entende nem metade dos nomes que estão ali, né? Os pais quando olham. Não faz sentido eu colocar um combustível adulterado em um carro e esperar que esse carro ande normalmente e não dê defeito algum dia, né? Se eu coloco combustível adulterado, esse carro vai falhar, esse carro vai começar a dar problema até a hora que ele vai pifar. O nosso corpo, ele não é diferente, gente. Então, assim, a criança, né? Eu falo que carro novo não dá defeito. Mas, uma hora essa conta chega, né? O problema não é a criança consumir o alimento industrializado. O problema é que hoje é muito excesso. Será que o problema é o glúten mesmo? Ou a gente pega o recordatório alimentar daquela criança e a gente vê que a base da alimentação dela é só farinha branca, né? Então, assim, é diferente uma criança que vai consumir esporadicamente para uma criança que vive a base daquilo. Então, eu atendo crianças com seletividade extremamente severa. Eu tenho crianças, por exemplo, que só comem biscoito wafer, só vivem à base disso. Eu tenho criança que chegou para mim só comendo Pringles e suco de melancia. Eu nem sei o que é isso. Pringles é aquelas batatas tipo Ruffles, mas é uma importada. Chique. Não, e é importada, então deve ser caríssimo. Não, tem agora, né, aqui no Brasil. É normal, assim, é aquela da latinha, uma latinha. Ah, tá. Então, assim, não adianta. Se falta nutriente para essa criança, o meu corpo ele fala. E ele vai falar através do quê? Através dos sinais e sintomas clínicos. Então, sinais e sintomas são irritabilidade, excesso de ansiedade. E o duro é que quando a gente fala de crianças autistas, existe muito uma cultura de se compensar sempre aquela criança. Vou deixar meu filho comer o que ele quer, porque, né, poxa vida, a gente já tem um diagnóstico, já é difícil.
Às vezes a própria família vive uma questão. A gente sabe o quanto é difícil, né? Quem trabalha com isso acompanha o dia a dia das famílias. Às vezes a própria família, né, tem uma questão de comer as próprias emoções. Então, eu vou buscar o quê? Alimentos mais palatáveis, alimentos com mais gordura, com mais açúcar. Isso tudo tem muita caloria e pouco nutriente. Então, é importante a gente pensar que isso daí não vai trazer nutriente para o meu filho. Ele está comendo, mas ele não está se nutrindo. E hoje em dia, Lid, é muito complicado. Você deve ter passado por isso. Quem quer fazer uma alimentação saudável é muito difícil, gente. É mais difícil do que quem vive na maré, sabe? Como todo mundo. A minha filha, eu sou extremamente chata com a alimentação dela, né? Eu tento não dar industrializado. Eu deixo ela consumir, sim, porque eu acho que ela tem que pertencer, né, do grupo, vai numa festinha, ela pode comer o que ela quer. Mas o dia a dia dela é controlado, a gente evita muita coisa aqui em casa, né? Eu tenho uma filha que é alérgica, então assim, eu tenho que sempre cuidar muito bem para que ela não tenha um quadro de alergia severa. E aí as pessoas não entendem, assim, tadinha, nossa, gente, como você é ruim, deixa a menina comer, ela tá com vontade. E às vezes é um bebê de 6 meses, né? Eu passei isso desde ela pequenininha. Ela com 6 meses vinha um povo que saía do além. Nossa, toma, ela tá com vontade. Não, meu bem, ela não tá com vontade, é coisa da sua cabeça, né? Então, assim, ser mãe e lutar para manter uma alimentação saudável é muito difícil nos dias de hoje. Porque o comum é as pessoas comerem mal, não as pessoas se alimentarem bem. É o normal, né? Assim, o comum tudo um desafio, né? Mas assim, o que eu fico sempre com a cabeça, a consciência, poxa, em casa a gente oferece tal coisa, então se tem acesso à fruta, igual quando eu falei para ter do Titi, né? Eu falei, eu fiz nutrição. Ela, então por isso que você manda aqueles negócios para ele, né? Uma delícia. Eu falei, então, mas assim, não tem como competir com as outras coisas. As outras crianças, eu não tenho como competir. As outras crianças levam uns bolinhos, uma delícia, os bolinhos, mas é tudo no plástico. Aí eu faço, por exemplo, Titi, uma tapioca, faço um bolinho lá com a banana, né? Mas, sim, é tudo querer. E graças a Deus, o Titi vendo em casa, ele foi no mesmo paladar que a gente, foi indo, mas foi em processo. Então, assim, é tudo um processo, né? Mas não é fácil, não. E assim, novamente, teve uma época que era a nossa batalha, eu e a médica, era sabe aquele suquinho no capo? Sabe? Meu Deus, porque todo mundo na escola levava aquele troço de capo. E eu falei assim, mas tá aqui nos exames, mas também lá, e assim, aí tem a questão do autismo, o comportamento, querer pegar de todo mundo. Então, assim, escolher as batalhas, né? Escolher as batalhas. Mas, Sandy, queria te agradecer. Gente, se tiver alguma pergunta para a gente finalizar, coloca aqui para gente. Mas eu queria te agradecer pelo tempo. Eu amo falar sobre nutrição. Como eu falei, é a base. E, assim, não é só para as crianças, mas também envolvendo os profissionais, todos os profissionais. Às vezes, cuida muito das crianças, mas deixa de cuidar deles mesmos, pelos pais, cuidam muito também das crianças, mas não cuida de si mesmo. Então, assim, a saúde, nutrição é para todo mundo, é a base de tudo, para a gente ter aí crianças fortes, crianças saudáveis, crianças que aprendem melhor. Então, tudo que você colocou aqui vai muito de encontro na vivência desses profissionais para poder olhar também isso e falar com carinho para um pai, para uma mãe buscar uma profissional. Aí você falou que também é terapeuta, né? Que trabalha com essa parte alimentar. Então, isso é muito bacana, né? Poder ajudar essas crianças, esses adolescentes com essa terapia. E, Sandy, queria fazer uma pergunta para a gente. Eu sempre faço essa pergunta para todos os profissionais que vêm aqui, né? Hoje a gente tem um mundo atípico, né? Um mundo atípico luz. Se você pudesse ter o seu mundo, o mundo, seja fictício, o mundo para você, o mundo que você ou um mundo que você poderia deixar para sua família, o mundo seu.
o que que você não deixaria de incluir nesse mundo? O que não poderia deixar de faltar no seu mundo? Ai, eu acho que sempre eu fui muito dedicada e amorosa, né, com tudo que eu fiz. E tanto é que, assim, todas as famílias que passam lá comigo, o que não, nunca falta é acolhimento, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de um mundo com pessoas mais que olhem no olho, que deem atenção, que tragam ali o afeto, né, que as pessoas precisam. A gente vive hoje num mundo tão frio, tão distante, né? Aham. E eu sou a pessoa ali que eu gosto até do presencial mesmo, né? Eu falo que as mães têm que ir lá pra gente dar um abraço, as mães que gostam, né? Um abraço. E tomar um café, né? E ter aquela conexão ali, até porque como as mães entregam a mim o bem mais precioso, né? Confiam em mim o bem mais precioso. Eu acho que é isso. A gente precisa muito ter essas conexões e esse carinho aí, né? Uma das coisas que as mães gostam muito quando vão lá passar comigo é a questão do olho no olho, do escutar, né? Da escuta, porque eu acho que isso faz a diferença, né? Eu, quando vou num profissional, eu gosto de me sentir assim. Aham. E eu acho que se todo mundo desse esse tipo de atendimento e, Uhum. e carinho, né, no trabalho, independente de trabalhar na área da saúde, de trabalhar em qualquer setor, é, o mundo seria bem diferente. E agora no Brasil tá difícil. Você vai num mercado, você é maltratado, num restaurante você é maltratado. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse carinho, essa troca. É uma marca que eu gosto e eu sempre vou levar comigo. Complementando o que você falou, viralizou uma postagem nossa aqui no mundo, minha, né? No caso, minha, eu que faço, sobre que eu falo sobre isso, sobre esse olhar. No caso, a referência que eu faço é qual é o motivo das crianças gostarem dos profissionais da área de desenvolvimento infantil. Eu acho que atingiu mais de 100 mil. E eu não sei quantos milhares de. Eu não dei conta de responder, milhares de compartilhamentos, acho que deu uns 2.000 compartilhamentos, todos os profissionais compartilharam, todo você pensar, compartilharam. E eu falo que existe um motivo pelo qual algumas crianças correm para abraçar seus terapeutas. E eu falo desse olho no olho, que a criança não olha currículo, ela olha conexão. Então, se ela sente que ela é amada, se ela sente que ela é querida, ela está sendo cuidada, ela vai amar esse terapeuta, entende? Porque ela não olha rótulo, ela não olha cor, ela não olha nada disso. Então, isso é muito fantástico. E muitos profissionais se identificaram. Eles, eu amo esse abraço, amo esse carinho, mesmo com os desafios da profissão, ama os pequenos, né? Então, assim, eu acredito muito nessa entrega. Trabalhar com a área de desenvolvimento infantil me permitiu entender esse olhar desses profissionais. Então, tem que existir. Eu falo ainda, principalmente quando você que falou, né? Não era o que você desejava no coração trabalhar com emagrecimento. Então, esse olhar aí da área de desenvolvimento infantil traz esse olhar. O profissional precisa ter esse olhar, precisa ter esse acolhimento, ele tem que ser dele. Então, é muito entrega, é muito orgânico ali que ele apresenta. Então, assim, falta. Acho que as outras áreas precisam aprender muito com os profissionais que atuam com crianças, porque falta isso em todas as áreas. Eles colocam isso até em empresas, que é um diferencial. Aqui é o atendimento é humanizado. Aí eu falo, meu jeito, vai ter que ser humanizado. Isso não é diferencial, isso é o óbvio. Vai ter, Sim. olha na onde que a gente chegou. O diferencial é o atendimento humanizado, né? Então, assim, trabalhar com essa área é um privilégio e é isso que você falou, né? Esse contato, esse olho no olho é fundamental, principalmente para a família que está nesse processo ali, iniciando, com muitas dificuldades, sem dúvida fundamental. Bom, eu queria te agradecer antes de passar a palavra para você passar suas redes, atendimento, se você faz atendimento online, onde fica a sua clínica, quais abordagens que tem a sua clínica. Queria te agradecer mais uma vez sua disponibilidade, vir compartilhar com a gente conhecimento, informação. Isso é valioso, isso é ouro para a gente que busca, que quer ajudar os filhos, né? E aí vai ficar, para quem não conseguiu ficar até o final, mas
vai ficar gravado, então quem perdeu, entrou agora, vai ficar gravado aqui no Insta, no YouTube. Se inscreva lá no YouTube para a gente poder ajudar mais famílias. Novamente, falar, se você é um profissional da área do desenvolvimento infantil, autismo, precisa de algum suporte sobre parte de comunicação, marketing, conheça lá a nossa assessoria de marketing e vendas, especializado nesse segmento. E queria que você falasse suas redes, como te procurar, os tipos de serviço, como você faz, se você faz atendimento online, se não faz. Queria aproveitar e deixar esse espaço. Não teve pergunta? Acho que tudo foi esclarecedor. Eu atendo online, presencial, né? A terapia alimentar somente que é presencial, não tem como a gente fazer online. Tô localizada lá no Tatuapé, aqui no Tatuapé, em São Paulo, né? Tô próximo ali do Corinthians, então é uma referência grande ali para as mães, né? O Parque São Jorge. Eu atendi em domicílio também antes, mas agora não dou conta. E mais o online, eu atendo Brasil, exterior, tenho pacientes na Bélgica, tenho pacientes nos Estados Unidos. Além da parte de autismo, eu também trabalho com modulação gestacional, que é bem legal, né, para falar sobre isso. Nossa, que interessante! Sim, sim. É o preparo... me corrija, né? Mas é o preparo antes, já se preparando para a gestação? Sim, tanto eu trabalho com fertilidade, né? A fertilidade dos pais, trabalho com fertilidade do pai e da mãe, como eu trabalho também com a gestante. Então, assim, antes de engravidar, a gente tem mulher, às vezes, que tem dificuldade para engravidar, vai no médico, vê para fazer inseminação, mas não consegue fazer implantação. E às vezes a falta de um nutriente, essa mulher não segura a gestação. Sim. Então eu faço todo esse trabalho de fazer as investigações. E até a minha cunhada mesmo fez tratamento comigo. Ela mudou para os Estados Unidos e ela falou para um monte de amiga dela lá. E ela fala que eu sou a parteira dos Estados Unidos. Porque não nasceu os bebês lá. Mas é um trabalho culpa. Vai nascer mais americanos lá. É a minha sobrinha, inclusive. Mas é um trabalho que eu adoro, assim, que eu amo de paixão, sabe? É uma fase maravilhosa. E deixa a dica que existe suplementação muito errada na gestação. E a gente já sabe que ela fala muito sobre essa... Bruna alguma coisa. Ela é médica. Bruna, eu conheço ela há muito tempo. Inclusive, ela mora nos Estados Unidos. E ela fala muito sobre essa parte de suplementação, que tem que cuidar tudo muito antes, esse preparo, essa abordagem integrativa também. Sim. E assim, até hoje se faz suplementação errada na gestação, tá? Eu, quando engravidei da minha filha, que eu falei para o médico que eu não queria tomar o que ele tinha me passado, que eu já cuidava de gestante há 16 anos e eu ia fazer minha própria suplementação, ele me expulsou do consultório dele e é um absurdo, né? Mas, enfim. E eu, como sendo uma pessoa com diagnóstico de TDAH, eu sabia da importância de cuidar da minha suplementação, porque a gente sabe dessa ligação ali. O autismo é genético, a gente sabe, mas tem gatilhos que ativam ou silenciam genes. Então, essa modulação ali na gestação faz toda a diferença. Total. Bom, eu que tenho esse conhecimento, eu sei. Então, com o papo pai e mãe, quer segundo filho. Então, vamos preparar antes. Então, bom, o primeiro filho é autista, independente do nível 1, 2, 3 suporte, vamos preparar aí, ou descobriu já a gestação, vamos cuidar dessa gestação de forma mais carinhosa, cuidadosa, tirar os gatilhos. Eu brinco, Sandra, eu falei, né, de trabalhar muito, eu falo assim, eu nasci para trabalhar pouco. Porque se eu trabalho muito, eu fico toda aí, começo secreção. Então eu falo pro meu esposo, eu nasci rica, só que eu nasci na família errada. Mas eu nasci para trabalhar pouco, porque eu inflamo muito fácil. Assim, é meu terreno biológico, né? Bom, gene e tudo mais, autismo e tudo mais, tá tudo aí, né? Então, que legal, bom saber. Vou indicar seu trabalho para que eu tenho contatos de, inclusive, mulheres que estão tentando engravidar, não estão conseguindo. Eu já falei dessa parte integrativa, mas para quem não
é muito difícil essa conversão, para quem não é, sabe? Ainda mais quando é profissional da saúde, para quem não tem essa veia, é muito difícil você conseguir converter essas pessoas para a realidade, né? Isso Sim, é legal. inclusive rende uma boa live falar sobre suplementação Então, com gestação. não, podemos fazer, não tinha pensado, porque, nossa, é incrível, incrível. Assim, poucos profissionais que eu conheço, sabe? Eu falei da Bruna, não lembro agora o sobrenome dela. Ela faz um trabalho bem bacana também. Mas que legal, que legal. Para mães que estão nesse processo, já estão em gestação, que precisam olhar, né, cuidando ali, principalmente por conta do gene, TDAH, autismo. Que legal, que bacana. E É, crianças, né? Introdução alimentar, eu trabalho também. Tenho, inclusive, bebezinho que faz introdução alimentar comigo, que tá no exterior, que eu acompanho. Então, assim, é um trabalho bem completinho que eu faço e que faz a diferença ali na aceitação depois, né? Pra gente aham, evitar a seletividade. legal. No seu Instagram tem informação sobre esse trabalho que você faz com gestação ou é outro Instagram? Tem, menina, assim, depois que eu virei mãe, é uma loucura nessa vida. Eu preciso gravar um vídeo e colocar. Tem um pouco ali no meu link da bio, ele direciona para um vídeo que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar no meu YouTube. Aham. E eu tento sempre falar, assim, tenho alguns stories ali no meu perfil, mas tá tudo meio perdido, eu tô tentando organizar agora. Tá. Que eu acho que seria interessante você dividir. Sim, com Até certeza. fazer um outro por conta que é a comunicação. Bom, eu palpitando, falando no meu olhar como estrategista, Sim. estrategista nessa área, mas seria legal uma outra conta para você falar foco, comunicação, gestação, que é bem interessante. Tem poucos, tô te falando que tem poucos profissionais com essa bagagem que você tem falando para isso, entendeu? Tem poucos mesmo. Mas, Sandy, queria te agradecer novamente. Eu É que muito agradeço. bom falar sobre nutrição, como você pode ver, eu sou uma curiosa sobre o tema e gosto muito que profissionais vêm e falam. Então, foi muito bom, foi muito gostoso estar com você. E fica aí o convite já para a gente marcar uma outra, só para falar sobre gestação. Vou mandar já as indiretas já para quem tem que mandar, quem tem que vir aprender, porque a gente tem muito conhecimento aí para você compartilhar conosco, tá? Deus abençoe, que Deus Amém. multiplique cada vez mais seus talentos, seu conhecimento para você transformar a vida das pessoas, das crianças, de todo mundo. Tá bom? Amém. Você também, viu? Parabéns pelo trabalho e foi um privilégio. Eu adorei. Quando Obrigada. precisar, pode contar comigo. Tá bom. Gente, obrigado, viu? Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Então, não deixa de seguir a Sandy. A gente vai trazer ela de novo aí para quem tem profissionais, que eu vi que entraram, profissionais pensando aí na gestação. Venha, que logo, logo também a gente pode conversar em uma data aí. Eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau, Beijão. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.